Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim gravar então mais um vídeo do nosso projeto de um ano com a Annie Ernaux, essa vez para Exteriors. Foi publicado nessa minha edição pela Fitzcarraldo Editions com tradução da Tânia Leslie. Eu sei que também tem uma outra edição dessa mesma tradução, a Fitzcarraldo é uma editora inglesa e tem uma outra por uma editora americana também. E o original se chama Journal du Terror, na minha melhor tentativa de pronunciar em francês, que seria um jornal diário do exterior, do lado de fora, sei lá, alguma coisa assim. O livro ainda não foi publicado em português. E pra quem tá perdido, a gente tá lendo então, um pessoal que tá me acompanhando, os livros da Annie Ernaux em ordem cronológica de publicação no original, né? Em francês, não a ordem de publicação aqui no Brasil, enfim. Além dos livros publicados aqui no Brasil, eu tô também colocando uma outra coisa que eu consegui achar em inglês. O meu francês não é assim grandes coisas, então uma outra coisa que eu tô lendo também em inglês. Não é tudo da obra dela, infelizmente, mas enfim, quem sabe um dia a gente chega lá com calma. E é isso, então. Esse aqui é um livro diferente dos outros livros que a gente estava lendo até então, que foi O Lugar e Paixão Simples. E ele, pelo que eu achei na internet, né, de pessoas que já tinham lido mais desse começo da obra dela, também comentam que esse é um primeiro livro que ela publica que não tem tanta relação, não é tão apegado às relações pessoais da vida dela, então relações familiares, de amor e etc. E eu acho muito interessante porque ele de fato é mais desapegado das relações, mas ele não é desapegado dela, né, da figura da Annie Ernaux. Porque basicamente a gente tem entradas de um diário que descrevem pequenos acontecimentos que ela testemunha na sua existência na cidade, né? Como pessoa que se locomove. Ela nesse momento está vivendo numa cidade da periferia de Paris, e é uma cidade nova, né? É uma cidade dessas meio que montadas, com prédios novos e etc, para ajudar ali na circulação da população e em questões habitacionais, e enfim. E um espaço que ainda não tem uma história, uma coisa assim, né? E isso é um dos pontos que ela levanta com alguma frequência, o fato dessa ser uma cidade nova, e ela comuta, né? Ela vai com muita frequência para Paris, e também fala muito sobre esse ambiente das estações, ou do trem, do metrô e tal, né? Isso também acho que é parte de todo esse universo da cidade nova, é se locomover para Paris também, né? Então isso também faz um pouco parte da narrativa. E é um livro que eu acho que conecta muito as duas coisas, assim, porque eu acho que Os Anos, que é tida como uma das grandes obras da Annie Ernaux, ela tem essa coisa de unir o pessoal com o público, né? E eu acho que se a gente estava vindo de uma sequência de livros que é muito sobre o pessoal, é uma maneira pública de ver o pessoal, mas ainda assim é muito sobre o pessoal, essa que ela vai para o outro lado mais explicitamente. Ela vai tentar ver o público, ainda que ela faça isso de um viés, de um ponto de vista pessoal. Então eu acho que realmente estar lendo esses livros todos estão me mostrando muito essa construção do pensamento da Annie Ernaux, essa maneira de ver o mundo da Annie Ernaux. Tenho achado bem legal. Então, basicamente, a gente tem essas entradas de diário de 1885 a 1992. A gente tem indicação dos anos em que ela está escrevendo, mas a gente não tem datas. Então tem o ano e essas pequenas observações da vida cotidiana. Então, por exemplo, o primeiro de 1985 começa com ela vendo os pichos. E eu acho isso muito interessante, ela começar descrevendo os pichos e o que está escrito e tal, porque eu acho que mostra muito essa vontade, essa abertura de ouvir a cidade, né? O que a cidade está dizendo, assim, o que está acontecendo nesse espaço. Eu acho que ela ir para os pichos é um começo muito interessante, assim, para a obra. Ela vai falar do trem, vai falar de um shopping,
e a questão toda de consumo, que também vai ser uma questão que ela vai discutir bastante já nos anos depois, né? Trem de novo, o que acontece na praça, a questão dos mercados, né, dos grandes supermercados que começam a surgir, como isso também muda um pouco o padrão de consumo e esses encontros que existem nesses grandes supermercados. Não é já nesse ano, mas em algum momento ela vai comentar sobre a ida a um açougue e como, né, as pessoas também começam a deixar de comprar nessas lojas especializadas e começam a comprar tudo num supermercado. Então isso também vai ser um assunto aqui. Mas ele também não é um livro tão desapegado da vivência dela. Em alguns textos, algumas descrições que eu estava lendo sobre o livro, parecia que ele era muito, assim, contemplativo. E ele é majoritariamente contemplativo. Ele é majoritariamente ela descrevendo essas cenas que ela encontra. Mas não só também, porque no final do 1985, por exemplo, ela diz que comprou uma cópia de Marie Claire na estação e coloca o horóscopo do mês. Você vai encontrar um homem maravilhoso. Ao longo do dia, eu me perguntei se cada homem com quem eu estava falando era o homem ao qual o horóscopo se referia. E daí, logo depois disso, ela inclui um comentário entre parênteses, que nada mais é que uma reflexão sobre o uso dessa primeira pessoa que não tinha aparecido tão explicitamente no texto antes. E ela fala que ao escrever em primeira pessoa, gente, eu tô fazendo uma traduçãozinha rápida do inglês, então, por favor, tenha isso em mente. Eu estou me deixando aberta a receber críticas. O que não seria o caso se eu tivesse escrito, ela se perguntava se cada homem com quem ela falava, blá blá blá. Essa terceira pessoa, ele ou ela, é sempre uma outra pessoa, livre para fazer o que deseja. O eu se refere a si mesmo, o leitor. E é inconcebível ou até inimaginável para mim ler o meu próprio horóscopo e me comportar como uma adolescente, bobinha, alguma coisa assim. O eu envergonha o leitor. E isso é interessante porque ela começa, eu acho, a questionar o próprio fazer literário, que pra mim é uma marca muito grande da literatura dela. Isso vai acontecer em outros momentos também do livro, eu vou dando uma passada aqui nas páginas e comentando. Uma outra coisa que ela faz que eu acho legal é colocar comentários sobre a mídia, então títulos, manchetes, chamar atenção, ou ela vê alguém lendo uma revista, algum jornal no metrô e comenta um pouco sobre isso, dá umas leves opiniões políticas, por exemplo. Essa coisa das frases escritas nas ruas dos pichos, etc., continuam aparecendo bastante. Questões de propaganda, publicidade, a vizinhos. Então ela está muito atenta a essas diferentes formas de comunicação na cidade, que são também encontros, sei lá, o diálogo de um homem com a caixa do supermercado, isso também aparece aqui. Mas eu acho que ela chama atenção para o fato de que as interações numa cidade não são só essas interações pessoais, né? Existem essas outras formas de interação também. Um pouquinho mais pra frente ela se pergunta, né, como se dá as escolhas das cenas, né? Por que eu descrevo em detalhe essa cena particular, assim como tantas outras do livro? O que eu tô procurando na realidade? O seu significado? Isso pode ser verdade às vezes, mas não sempre, desde que eu adquiri o hábito mental de não só experimentar emoções, mas de colocá-las sob perspectiva. Que ela não fala, né, com essas pessoas, ou ela não está envolvida nessas situações, que ela só as vê e escuta, mas ainda assim as emoções que essas situações criam são reais. E eu posso estar tentando descobrir algo sobre mim mesma a partir dessas conversas. E eu acho isso muito interessante, porque é aquele momento em que a gente presencia
e nota muitas interações que não são com a gente quando a gente tá no ambiente urbano, né? Sei lá, você tá num restaurante, café, enfim, a mesa do lado vai interagir entre si, vai interagir com o garçom, você também tá suscetível a entender isso, mesmo que não seja como você. E esse tipo de interação também tá aí construindo um clima político, por exemplo, construindo um clima social. A gente também acaba recebendo isso, sendo influenciado, influenciando, e as coisas não são tão estanques, né? Eu acho que ela começa a descrever e notar isso muito bem, e eu acho que é um dos charmes do livro, assim. Ela coloca também em alguns momentos já uma interpretação que mostra como essas descrições e o ato da percepção já não é tão objetivo assim. Um deles: vá pra casa, um homem gritou pro seu cachorro. O cachorro sai de fininho, sumiço, culpado. A mesma expressão é usada ao longo da história para crianças, mulheres e cachorros. Então, né, esse tipo de comentário, apesar de não estar em primeira pessoa, eu acho que já começa a dar esse tonzinho de Annie Ernaux, assim, pra coisa toda. Em 91 ela também faz um comentário que eu acho que tem a ver com essa coisa de registro também, né? Que esse tipo de obra também nos propõe fazer um registro. E ela fala que em 60 anos, talvez tudo que ela viu, amou e gostou, aproveitou, talvez tenha desaparecido, trocado por uma pilha de páginas impressas que serão consultadas só para alguma tese obscura, né? Então, quanto muita da nossa literatura, cultura, enfim, pode ser rápida, trocado, substituível, né? Eu acho. No final, eu acho o final também interessante, né, para pensar essa construção dela. Ela fala que muito da vida dela, ela consegue ver essas vidas, né, essas coisas do passado, na realidade. Então, nos passageiros, nas compras, etc., ela consegue ver muito dela e de coisas que ela já viveu em completos estranhos, que não sabem que eles têm parte na minha história, né? Não sabem que estão sendo notados, que estão sendo parte de um pensamento ali que ela teve. Em rostos e corpos que eu provavelmente nunca vou ver de novo. Da mesma maneira, eu mesma, anônima entre todas essas multidões nas ruas e nas lojas, devo secretamente ter um papel na vida das outras pessoas, né? Então é como ela tá tentando descrever essas interações. É isso, assim, que o livro faz, né? Ele é um livro simples, no sentido de que ela não tá tentando fazer uma grande hipótese, ou não tem um enredo, não tem esse tipo de coisa. É muito esse tipo de livro sobre a vida cotidiana, sobre rotina, sobre pequenas coisas do dia a dia. Eu entendo que pode ser um livro sem muito apelo para parte das leitoras e leitores dele, porque ele tem esse olhar singelo sobre a vida, mas eu acho que ela constrói isso de um jeito muito bonito, e eu acho que dentro da coisa do projeto estético dela, ele funciona muito bem, porque ele começa a mostrar que sim, ela tá pensando sempre nessa coisa do pessoal com o público, mas ela também inverte um pouco essa proporção de vez em quando, como nesse livro aqui. Outra coisa que eu acho muito interessante é essa conexão da periferia, porque como espaço físico a gente tem muito essa questão da cidade um pouco mais afastada, da cidade nova. As pessoas dessa cidade têm que ir para Paris muitas vezes, né? A cidadezinha talvez não é uma cidadezinha independente, assim, que tem sua própria vida, mas ela depende de Paris e etc, né? Então essa coisa da periferia geográfica, mas eu acho que também está presente de um jeito um pouco metafórico, de serem acontecimentos e conversas e temas da periferia da vida de uma pessoa, né? Não é o seu grande drama, não é o que você está vivendo no centro da sua vida, mas são essas coisinhas que ainda estão ali presentes na sua vida, e eu isso também acho uma relação interessante que o livro acaba trazendo e acaba propondo pra gente também.
Bom, pessoal, é isso. Gostei de ter lido o livro, como eu disse, eu acho que tem gente que é capaz de achar ele meio chatinho e eu entendo, porque ele tem essa coisa meio contemplativa. Eu gostei, ele é um livro curto, a gente consegue ler rápido, se quiser. Eu não li tão rápido assim na realidade, mas é desses livros que nos convidam a isso também. Enfim, é esse tipo de livro singelo, com uma proposta simples, mas que eu acho que também não é tão simples quanto pode parecer num primeiro momento. O nosso próximo livro é de janeiro, então finalzinho de janeiro, é o A Vergonha. Essa edição aqui saiu pela Fósforo com tradução da Marília Garcia. E é isso, esse aqui o que eu sei é um livro sobre um acontecimento, basicamente eu acho que entre a relação entre os pais e o fato do pai ter tentado matar a mãe. Mas eu acho que ela parte disso para falar sobre a relação entre o casal, me parece. Então voltamos para a família e os acontecimentos da vida dela, especificamente ainda aqui como espectadora da relação dos pais, né? Não de uma relação dela especificamente. Mas é isso, pessoal. Comentem aí embaixo quem leu o Exteriors, o que vocês acharam, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!